Vamos seguir hoje com a nossa exposição baseada no livro de Gênesis. Temos tratado sobre a cosmovisão cristã, ou sobre cosmovisão bíblica. Já estamos chegando ao final do capítulo 2 de Gênesis. Amanhã de hoje nós vamos praticamente encerrar o capítulo 2 de Gênesis. Já olhamos algumas questões importantes ligadas à criação e como isso é determinante para a nossa vida no mundo, como nós devemos viver no mundo à luz daquilo que Deus revelou através da própria criação. E desde que nós entramos no capítulo 2, eu tenho dito que a segunda narrativa da criação, que começa no capítulo 2, verso 4 e vai até o verso 25, ela é uma espécie de zoom que é dado em todo o relato da criação. É mais ou menos o seguinte: você tem o capítulo 1, que fala sobre os 6 dias da criação. Então nós temos ali a maneira como Deus agiu em cada um dos 6 dias da criação. O capítulo 2 começa com o 7º dia, o descanso de Deus. E aí, lá no versículo 4 do capítulo 2, é como se Moisés, ele desse um zoom no 6º dia e mostrasse com detalhes maiores as coisas que haviam ocorrido neste 6º dia. Portanto, seria uma espécie de zoom. E isso era importante, sobretudo, para o fato de demonstrar a importância do homem dentro do cenário da criação e, de certo modo, mostrar como é que Deus havia agido para tornar o povo de Israel seu povo. O objetivo era mostrar que o povo de Israel, que agora está no deserto, lembrem-se, quando Moisés escreve Gênesis, o povo está no deserto. Ele escreve Gênesis enquanto o povo está a caminho de Canaã, havia deixado o Egito, está a caminho de Canaã. A nação está sendo formada como nação, a mentalidade do povo está sendo também formada, e então Moisés precisa deixar algumas coisas muito claras, e dentre as coisas claras está o fato de que Deus havia criado o homem, à sua imagem e também à sua semelhança, e por essa razão, Israel deveria dar a Deus culto exclusivo, diferente das outras nações, que adoravam outras divindades. Então Moisés está na providência divina, tomando todos os caminhos necessários para ajudar o povo a entender que Deus deveria ser adorado. E se, meus irmãos, o 6º dia é o grande finale da criação, que é quando o homem é criado, quando o homem é colocado sobre a terra, a gente precisa admitir, a partir da leitura que faremos hoje, que a mulher é o grande finale do 6º dia. Então, entendam. O homem, como natureza humana, é o grande finale, é o grande final da criação. É o ápice da criação, de acordo com a narrativa do capítulo 1 de Gênesis. Mas no capítulo 2, quando nós temos a segunda narrativa da criação, em que o zoom é dado no 6º dia, qual é o último ato da criação divina? A mulher. Então precisa entender que também nesse aspecto havia algumas coisas importantes que deveriam ficar claras para o povo de Israel, sobretudo porque no imaginário das nações pagãs, contemporâneas a Israel, a mulher, ela não era devidamente reconhecida a partir do ato criativo de Deus. Havia um imaginário em relação à mulher entre as nações, e em decorrência disso era preciso também reajustar essa maneira de pensar sobre a mulher, a maneira de pensar a mulher no contexto social. As cosmovisões dos povos antigos, como por exemplo os caldeus, de onde Abraão tinha saído, ou dos egípcios, de onde o povo havia saído, ou dos cananeus, para onde o povo estava indo, eles colocavam as mulheres em condições inferiores aos homens. E certamente a mentalidade das nações pagãs poderiam interferir na maneira de Israel pensar sobre, por exemplo, a mulher. Havia uma cosmovisão inadequada que precisava ser corrigida. E, meus irmãos, se a gente tem alguma dúvida dessa mentalidade equivocada entre as nações, basta ver hoje como é que os povos daquela região
As regiões onde seria a antiga Canaã ou a antiga Caldeia lidam com as mulheres. Basta você ver como eles lidam. Observem, por exemplo, o comportamento talibã com relação às mulheres. Ali, as meninas virgens são escravizadas, violadas sexualmente. As mulheres são escravizadas e sofrem agressões físicas em público. Hoje mesmo pela manhã recebi de um grupo que sigo no Telegram imagens de uma mulher sendo açoitada publicamente pelo exército talibã, algo ocorrido ontem. Portanto, o que a gente vê hoje com uma certa tristeza tem a sua origem lá nos tempos antigos, entre aqueles povos. E era preciso, portanto, corrigir essa mentalidade. Porque corrigindo essa mentalidade, não seria corrigido apenas as questões relacionadas às mulheres, mas também à família. Então, nós chegamos então ao texto dessa manhã. E eu quero ler com vocês o texto do capítulo 2 de Gênesis, do verso 18 ao verso 24. Gênesis 2, de 18 a 24. Acompanhem a leitura. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas neste momento. Pedimos que a Tua boa mão seja conosco e nos ajude, e que todas as coisas que podem distrair-nos, distrair a nossa mente, o nosso coração, sejam silenciados, calados, de modo que a Tua palavra, Senhor, ela chegue aos nossos corações e glorifique o nome do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, fala-nos ao coração pelo Teu Espírito, e que o nome do Senhor seja exaltado entre nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na passagem desta manhã nós encontramos o cenário da criação, portanto, da mulher e também o fundamento do casamento. É uma espécie de modelo para a qual aquela geração deveria olhar, o povo de Israel deveria olhar. Nele havia uma constatação sobre a condição do homem e a ação divina para do homem criar alguém que o auxiliasse e também lhe correspondesse. Acrescido a esse elemento, a criação da mulher estabeleceu um fundamento misterioso do casamento, a união mística entre um homem e também uma mulher. E diante do que nós temos visto, meus irmãos, atualmente, essa passagem, sobre muitos aspectos, tem muitas coisas também a dizer a nós hoje, sobre a mulher, sobre família. É preciso compreender e até admitir que muitas das questões que estão em jogo hoje, na discussão da mulher e na discussão também da família, partem de uma necessidade real, uma necessidade social, portanto, que pressupõe verdades claras no contexto da sociedade. E por razões óbvias, se as Escrituras não forem
o princípio que nós precisamos para olhar esses temas, tema da mulher e tema do casamento, e consequentemente para medir todas as coisas, muito naturalmente será dado o status de verdade para algo que não é bíblico, que não é, portanto, verdadeiro. E, meus irmãos, no nosso caso, isso nunca será bom. Se a gente não valorizar o que a Bíblia diz sobre os temas, isso nunca será bom. Isso tem a ver com a mulher, tem a ver também com a família, e é o que nós vamos considerar aqui nesta manhã. Há 3 coisas sobre as quais nós devemos pensar. Primeiro, Deus constata algo sobre o homem. Segundo, Deus cria a mulher. E terceiro, Deus une o homem à sua mulher. Primeiro ponto, Deus constata algo sobre o homem. Verso 18 nos diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O texto afirma, meus irmãos, que Deus constatou algo acerca do homem. E para demonstrar isso, ele usou as seguintes palavras no texto: não é bom que o homem esteja só. Desde que isso foi escrito, meus irmãos, muitas pessoas têm sugerido que Adão, antes de Eva ser criada, sofria de algum tipo de solidão. Você já ouviu isso? Adão sofria de algum tipo de solidão. A ideia é de que, embora Adão não soubesse o que lhe faltava, porque Adão não sabia, a ideia dessas pessoas, as pessoas que defendem a solidão de Adão, diz o seguinte: olha, Adão sentia falta de alguma coisa, mas ele não sabia exatamente do que ele sentia falta. Ele vivia como se lhe faltasse algo. E para justificar esse pensamento, as pessoas chegam inclusive a lançar mão da expressão ou da sentença: alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Parece que há assentado na mentalidade cristã, inclusive evangélica, de que Adão sofria de solidão. Solidão. E por isso a mulher foi criada, para encerrar a solidão de Adão. Alguns chegam a ir além. Os versos 19, que a meu ver funcionam como uma espécie de parênteses entre o verso 18 e o verso 20, tem servido inclusive de fundamento para a ideia de que buscou-se entre os animais um ser que o auxiliasse e lhe correspondesse. Já ouviu isso? Que Adão ficou procurando entre os animais ali alguém que pudesse corresponder ao seu anseio. Já ouviu isso? Tem gente que fala isso, né? Ele estava lá dando nome aos animais, mas no fundo ele também estava procurando uma companheira entre os animais. E é claro, meus irmãos, que numa primeira leitura, nós podemos até ter a ideia de que era isso mesmo que estava acontecendo. Quer dizer, que Adão era solitário e que estava procurando entre os animais uma companheira. E se você tem dúvida, basta ler os versos 19 e 20. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo seria o seu nome. E o verso 20 diz: assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Quando lemos essa passagem, dá a ideia, portanto, que Adão estava à procura de alguma coisa. E que, como só havia animais, ele estaria à procura de uma companheira entre os animais. Mas, meus irmãos, pergunta muito simples: quem é o agente do verbo não encontrar, ou da negativa, quando diz o texto, todavia, não encontrou para o homem alguém que o auxiliasse? Quem é o agente dessa ação? Quem é o agente dessa ação? Quem foi que não encontrou? Se eu disser que foi Deus, gente, eu estou reduzindo muito a capacidade de Deus. Porque veja, no princípio da criação, Deus tinha claro tinha a clareza de que criaria a mulher? Sim ou não? Ele é soberano e ele conhece todas as coisas, ele antecipa todas as coisas, ele sabia que a mulher seria criada. Então me parece insano dizer que o agente dessa ação é Deus.
Porque se ele vai criar a mulher, por que ele ficaria procurando entre os animais uma companheira para um homem? Portanto, não faz sentido. Não pode ser o Deus o agente dessa ação. Mas alguém também pode dizer assim, Adão é o agente. Mas não me parece ser também isso que o texto diz, porque a passagem afirma, todavia, não se encontrou para o homem, para Adão, alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. E não está dizendo que Adão procurou para si, mas que não foi encontrado para ele, não foi encontrado para Adão. Portanto, também não faz sentido Adão ser o agente dessa ação. Não parece que seja de fato isso, ou seja, não parece que seja de fato Deus que tenha procurado e nem parece que de fato tenha sido Adão que estava procurando. Ele é o paciente, ele é quem, na verdade, é o alvo da coisa. Não foi encontrado para ele, mas em nenhum momento diz que foi ele que procurou, e muito menos que foi Deus que procurou. E meus irmãos, ao tratarmos da possível solidão de Adão, existe um outro problema. É preciso considerar se a solidão é ou não é fruto do pecado. O segredo está aqui. A solidão é ou não é fruto do pecado? Se nós admitirmos que é fruto do pecado, nós vamos precisar desmistificar a ideia de solidão do homem como motivo para a criação da mulher. Por quê? Se a solidão é fruto do pecado, por que então não podemos falar da solidão de Adão? Porque o pecado não entrou no mundo. O pecado só vai entrar no mundo no capítulo 3. A mulher ainda não foi criada, e a mulher está no ato da queda. Ela está participando do ato da queda. E esse texto está falando de um momento anterior à criação da mulher, portanto a queda não havia ocorrido. Se eu digo que a solidão é fruto da questão do pecado, então eu não posso olhar para esse texto e verificar aqui que de fato Adão estivesse solitário, porque o pecado não havia entrado no mundo, e se não havia entrado no mundo, não havia solidão. Não era possível ao homem experimentar solidão. Mas se por outro lado, nós admitirmos que a solidão não é fruto do pecado e, portanto, Adão poderia ter sofrido de algum grau de solidão, então nós teremos que admitir também, e isso não é bom, que a mulher foi criada apenas por causa da necessidade do homem e existe apenas para satisfazer os seus desejos. Só que esse pensamento não seria em nada diferente do pensamento dos povos pagãos. Então também não pode ser isso. Com certeza não pode ser isso. Porque o objetivo de Deus é corrigir o pensamento do povo de Israel em relação à mentalidade pagã. O Egito era dessa maneira. E o povo havia passado 400 anos ali no Egito. A pergunta então é, como é que a gente resolve essa encrenca? Como é que a gente soluciona esse problema? Aparentemente, meus irmãos, o que o texto pretendia ensinar era a distinção entre o homem e os animais. O objetivo era demonstrar a distinção entre o homem e os animais. Observem o pensamento. No período da formação do povo de Israel, as nações pagãs possuíam práticas sexuais consideradas abomináveis para Deus. Dentre as muitas práticas sexuais abomináveis, havia a prática conhecida como zoerastia, ou zooerastia, também conhecida como bestialismo. Isso é, práticas sexuais entre homens e animais. Isso era comum entre as nações pagãs contemporâneas a Israel.
O perigo dessas coisas era tão intenso no meio do povo de Israel, que Deus, por meio de Moisés, fez uma advertência ao povo, conforme a gente lê no capítulo 18 do livro de Levítico. Ouça o que o capítulo 18, verso 23 de Levítico diz: não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. O que é que Deus está condenando? O bestialismo. O que Deus está condenando? A zoerastia. Acredita-se, portanto, que quando se faz quando se estabelece esse princípio no capítulo 2 de Gênesis, ali não é para dizer que Deus estava procurando entre os animais uma companheira para Adão, ou para dizer que Adão estivesse procurando uma companheira entre os animais, ou que Adão sofria, na verdade, de algum nível de solidão. Não, na verdade Deus estava estabelecendo a distinção entre o homem e o animal. Lembrem-se, capítulo 18 de Levítico também foi escrito durante a peregrinação no deserto. Então há um combate de ideias. Aqui não é uma questão de um Deus que não sabe muito bem o que vai fazer e que procura entre os animais uma companheira para o homem. Não, não é isso. E nem que o homem tenha procurado uma semelhança ou um semelhante entre os animais. Mas Deus está combatendo um pecado. Deus está combatendo uma abominação. Deus está combatendo a depravação que existia entre as nações pagãs contemporâneas à formação do povo de Israel. Esse é o cenário que me parece ser o mais sensato para nós entendermos essa passagem. Mas alguém pode perguntar, o que dizer sobre a expressão alguém que o auxiliasse lhe correspondesse? Porque o texto diz que não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Não havia alguém que o auxiliasse e o correspondesse. O que significa isso? Meus irmãos, primeiro, significa que há uma exaltação da figura da mulher, há uma dignidade da figura da mulher aqui nessa passagem. Primeiro, é preciso destacar que no texto hebraico, em que originalmente foi escrito, a sentença diz uma ajudadora que esteja adiante dele. Uma ajudadora que esteja adiante dele. E que inclusive pode ser entendida como sendo a contraparte do homem. Talvez, isso é só uma hipótese, antecipando a narrativa da queda. Porque a ideia de uma ajudadora que esteja diante dele, em outras passagens bíblicas em que esse termo também é utilizado para falar de alguém que se coloca no lugar de outro. E talvez ele estivesse antecipando aquilo que vai acontecer. Porque lembrem-se, o diálogo da serpente não é com o homem, o diálogo da serpente é com a mulher. Mas o fato é que ela é alguém que foi colocada num nível de plena igualdade em relação ao homem, tanto do ponto de vista da natureza quanto do ponto de vista da função. Aqui o que o texto diz é que ela seria criada à altura do homem, sendo-lhe correspondente e igual, tanto na natureza quanto na função. Eles eram iguais na natureza e na função. Esse quadro ele vai alterar com o pecado, não em relação à natureza, mas em relação à função, porque lá por conta do pecado Deus vai dizer que a mulher deveria se sujeitar então ao seu marido, por conta do pecado. Observe que é por conta do pecado, mas na criação havia plena igualdade, tanto na existência, na natureza, quanto na função, entre um homem e uma mulher. Esse era o objetivo de Deus. Esse era o trabalho do Senhor. O segundo ponto que a gente precisa destacar
Está nos versos 21 e 22. Deus cria a mulher. Observe. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Meus irmãos, se na narrativa da criação no sexto dia, Deus falou no plural, lembra? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Na criação da mulher, ele fala no singular. Farei. Essa é a ideia que nós encontramos na narrativa da própria criação. Farei. Veja o verso 18. Não é bom que um homem esteja só. Farei. Isso é muito interessante por uma razão. Você vai precisar lembrar disso. Capítulo 1, quando Deus fala façamos, nós temos ali a ideia de um Deus que é transcendente. Lembram disso? Que nos é apresentado ali como um Deus que é bem distante e separado da criação, em termos de natureza, a distância entre Deus e a natureza. Mas você lembra que na segunda narrativa da criação, capítulo 2, Deus ele se apresenta pelo seu nome próprio? Tetagrama sagrado, Yud Rei Vav Rei, que é Yavé. Tem uma péssima transliteração que a gente tem aí no mercado, que é Jeová, que é horrível. Certamente não é essa a melhor transliteração, mas apenas para você identificar. E esse Deus ele é apresentado como pessoal, ele é próximo. Ele não é mais apenas distante, ele tem a sua distância pela sua grandeza, mas ele é próximo, ele está junto a nós, ele está junto à natureza, ele está junto à criação, ele é imanente. É nessa imanência que Deus cria a mulher. Ele disse: olha, eu farei. Isso pode ser visto claramente em sua ação deliberada para criar a mulher. Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Aqui algumas pessoas chegam a dizer que é o primeiro processo de anestesia, né? Que simplesmente Adão apaga, porque você não consegue tirar uma costela de alguém num sono natural. Precisa ser alguma coisa condicionada, né? Isso é o que acontece. Deus age dessa maneira. E ela foi uma obra exclusiva do Criador. E aqui nós encontramos um aspecto bastante importante quanto ao ato divino da criação da mulher. Ela foi feita da costela de Adão. E o que isso significa, meus irmãos? De acordo com a antiga tradição, inclusive da época, a costela retirada do homem seria símbolo da igualdade absoluta entre ambos, e não a matéria-prima meramente da mulher. Nós não temos que olhar a costela humana ou a costela de Adão como apenas uma matéria-prima. Não, era um princípio, um símbolo de igualdade absoluta. Inclusive Agostinho, ele diz uma coisa bem interessante, que ao criar a mulher, Deus não se serviu de um osso do crânio do homem para que ela não dominasse o homem. O que Agostinho propõe é que se Deus tira um osso daqui para criar a mulher então dominaria o homem. Mas também Deus não retirou um osso do seu pé para que também o homem não pisasse a mulher. Mas tirou do lado da costela para que lhe fosse igual e companheira, digna de cuidado e da gentileza do homem. E aí, meus irmãos, acontece uma cena mais paradisíaca ainda, né? Porque você já está no paraíso, a cena é de paraíso. Mas aí, quando Adão acorda, acordado então do seu sono, diz o texto que pelas mãos de Deus a mulher foi levada a Adão. Isso que o texto diz. E o texto, portanto, ao narrar a criação da mulher, está exaltando a mulher num contexto social que era pagão e que não se valorizava a mulher. É uma correção de pensamento, portanto. É um reajuste de pensamento.
ao criar a mulher, ou a narrar a criação da mulher, como o grande finale do sexto dia, inclusive, o que é que Deus está fazendo com o povo de Israel? O que é que Deus está mostrando para o povo de Israel? A dignidade da mulher. E na sequência, chegamos ao terceiro ponto. Deus une o homem à sua mulher. Versos 23 e 24. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A mulher está diante do homem agora, e ele estabelece aí um poema. Ele diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Tudo bem, nós como ocidentais não entendemos muito bem o que isso significa, né? E se uma mulher gostaria de ouvir um poema nesse nível. Mas pense uma coisa, esse texto não foi escrito originalmente para nós ocidentais. Ele foi escrito para orientais, ele foi escrito para judeus há mais de 3.000 anos atrás. Então, cuidado. A gente não pode ser desonesto de pegar a mentalidade que temos hoje e vir para a leitura do texto achando que há um equívoco, há um erro, há uma, sei lá, alguma coisa que deponha contra a mulher nessa passagem. Não faça isso, não faça isso. Tente ler o texto com a mentalidade de alguém que viveu há 3.000 anos atrás, há 3.500 anos atrás aproximadamente. Essa é a maneira. E isso fazia sentido para elas. Como tantas outras coisas que nós encontramos, não é verdade? Nas Escrituras. Quem não leu aqui Cântico dos Cânticos e os enormes brados de amor de Salomão pela sua mulher, quando diz: você é como as éguas de Faraó. Então cuidado, nós não temos que ler com a mentalidade do homem do século 21. Temos que ler com a mentalidade do homem daquela época. Porque, meus irmãos, as éguas e os cavalos eram meios de transporte dos mais maravilhosos que os reis, príncipes e imperadores tinham na época, e eram instrumentos inclusive de batalha. Era mais ou menos como você dizer, não sei, estou criando agora, qual é o carro mais top que a gente tem aí? Pois é, você pegar o nome desse carro e dizer: você é como esse carro, ou você é como aquele avião de guerra espetacular que a gente tem. Enfim, temos que tomar cuidado. Mas o fato é que ele diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Estava estabelecido então um princípio conjugal da unidade indissolúvel e irreversível para as famílias de Israel. Algo que precisava ser corrigido também, porque na mentalidade pagã, sendo a mulher inferior ao homem, o homem poderia, portanto, fazer com a mulher o que ele bem entendesse. Inclusive o seu próprio conceito de família estava corrompido. Então Deus precisa ajustar as coisas. E além disso, meus irmãos, Adão sentiu-se atraído pelo osso do seu osso e pela carne de sua carne. Ela estava ali em pé diante dele. A mulher era atraída pela saudade por ter saído de Adão, mas o homem era atraído pelo seu osso e pela sua carne em pé diante dele. Ali estava estabelecido um grau de afetividade entre ambos, dos mais importantes. E é interessante que há um jogo de palavras aqui que a gente perde um pouco no português. A gente já até viu, por exemplo, aquela relação da criação do homem da terra, né? O homem chamado de Adão, no hebraico, o Adão que foi retirado do Adamá, quer dizer, o homem que foi tirado da terra, o Adão que foi tirado do Adamá. O que nós temos aqui agora? O homem é Ish, e dele saiu Ishá. Ishá é a expressão hebraica para mulher, portanto deriva de homem, deriva de Ish. Ish e Ishá. A mulher é quem deriva do homem, assim como o homem deriva da terra. Essas relações, elas são bem interessantes, mostrando os vínculos que existem entre as partes. O homem vinculado com a terra, com a questão do trabalho, com a questão da produção.
Entende por que nós homens carregamos conosco o princípio da provisão familiar? Você entende isso? Não é machismo não, gente, é porque a gente veio da terra. Nós viemos da terra, e a terra aqui é cultura, a terra aqui é plantação, a terra aqui é trabalho. Então muita gente fica acusando os homens aí, porque acabou essa história de provedor. Não acabou, Deus nos fez dessa maneira, nós somos assim, e aqui ninguém está diminuindo a responsabilidade, ou a tarefa, ou a possibilidade da mulher trabalhar, não é isso, mas nós ficamos mal quando não somos o provedor da casa, porque Deus nos fez assim. Deus nos fez assim, Ele nos tirou da terra, Ele nos tirou da terra. Da mesma maneira que as mulheres, ou a mulher especificamente aqui, saiu do homem. Então o homem provê para a mulher, e a mulher é a companheira apropriada para essas relações que o homem estabelece, obviamente com Deus e com a terra também, mas com ela também. E aí nós ouvimos aí discursos ideológicos que tentam apagar aquilo que Deus fez, a maneira como Deus agiu, a forma como Deus de fato criou. Estava estabelecido o princípio, portanto, do casamento, meus irmãos. Aqui está um homem e uma mulher, numa união mística, indissolúvel e irreversível. Embora as nações pagãs tivessem cosmovisões distintas, Israel não deveria andar de acordo com o costume dos povos. Israel deveria honrar a Deus, que é o Criador de todas as coisas, sendo-lhe um povo separado das nações e existindo para a sua glória. Portanto, essa narrativa é uma narrativa para corrigir a mentalidade do povo de Israel em relação aos efeitos da cosmovisão dos povos pagãos em relação à mulher e em relação também à família. E nesse aspecto, meus irmãos, aqui há 2 pontos de aplicação em relação a tudo que vimos até agora. Primeiro, meus irmãos, nós sabemos que há uma clara tensão entre os ensinos das Escrituras e as pautas ideológicas sobre a mulher. Repito, há uma clara tensão entre o ensino das Escrituras e as pautas ideológicas sobre a mulher. Nós vivemos dias em que colhemos os efeitos de um movimento iniciado há algum tempo atrás, há décadas atrás. E a esse movimento tem sido dado o nome de feminismo. Feminismo. Eu acho muito interessante esse pessoal. Porque o pressuposto utilizado não seria diferente, embora não reconheço, do que é o machismo. A única diferença é que você troca a peça. Remove o homem e coloca a mulher. Mas o pecado é o mesmo. É o mesmo pecado. Mas parece que não há capacidade de perceber isso. Na verdade, você acusa, e claro, aqui você é retórico, você acusa alguém de algo, porque na verdade você quer assumir o lugar desse alguém que você acusa, quer obter a primazia. O problema, meus irmãos, é que na base, entenda o que eu vou dizer, na base, na motivação original, não vemos nenhum tipo de problema, até porque biblicamente nós entendemos que em Cristo não há diferença entre homem e mulher. Em Cristo, o conceito, eu não posso dizer que ainda já voltou ao conceito original da criação, porque nós estamos num processo, mas esse dia chegará. Quando formos glorificados, aquele estado inicial da criação, ele vai existir entre homem e mulher de igualdade plena. Mas infelizmente a gente ainda vive num mundo que, por conta de ideologias, é preciso ocorrer reajustes. Mas o fato que a gente pode perceber é que no Evangelho já não há homem nem mulher, diz o texto. Nós somos iguais em Jesus Cristo.
Nós somos iguais em Jesus Cristo. Esse é o princípio. Do ponto de vista existencial, o homem não é melhor do que a mulher, mas a mulher também não é melhor do que o homem. Nós somos iguais. Entretanto, as ideologias com as quais nós temos convivido, e meus irmãos, com muita tristeza eu digo isso, ideologias muitas vezes que invadem a nossa mente e o nosso coração, em detrimento de tudo aquilo que a Escritura diz, em detrimento de tudo aquilo que a gente sabe, a gente acaba optando por aquilo que ideologicamente é estabelecido como verdade, do que necessariamente a verdade que Deus revelou. A gente acaba adotando os chamados discursos hegemônicos, em que a verdade ela não é verdade por si, ela é verdade por causa do grupo que diz que é verdade. Não é por ela. A verdade, no contexto em que nós vivemos, de efeitos pós-modernos, ela perdeu o sentido de verdade. Tanto é que a verdade, ela é amplamente questionada, mesmo que ela seja verdade. Porque agora não é mais a verdade em si. E por uma razão simples, Deus foi removido, ok? Na mentalidade da sociedade, Deus foi removido. Mas o que entristece é que também Deus foi removido da cosmovisão de algumas pessoas que estão dentro da igreja, onde o próprio princípio de verdade se esvaiu, se perdeu. E nós temos que lidar com isso. Essa tensão existe. A questão é a nossa posição diante dessas tensões. Qual é o lugar da Escritura nisso tudo? Qual é o lugar da Bíblia nisso tudo? Nós estamos vendo aqui, quantas pessoas você já deve ter ouvido, inclusive dentro do contexto da igreja, porque normalmente quando se trata da Bíblia no contexto da igreja, de que lá no Antigo Testamento, a cultura era machista. Eu posso até admitir que ela era patriarcal. Mas ser patriarcal não significa que seja machista. São duas coisas diferentes. E mais, se você olha para o Antigo Testamento com essa mentalidade, você acabou de cometer o pecado que eu disse em instantes atrás que você não deve cometer. Você não tem o direito de, sendo um homem com pensamento, ou mulher do pensamento do século 21, voltar para um texto que foi escrito há 3.000 anos atrás e querer imprimir naquele texto um erro que não te compete. Que não te compete, por uma razão muito simples. Daqui a 1000 anos, e eu espero que esses 1000 anos nunca chegue, porque, historicamente falando, porque eu espero que Cristo volte logo, mas daqui a 1000 anos também olharão para trás e rirão das suas decisões hoje. É assim a vida. Eles vão rir de nós. Eles vão rir de nós. Eles vão rir das nossas ideias. Eles vão rir das suas ideias. Eles vão rir das minhas ideias. Então não se sinta muito seguro rindo do pensamento de alguém que escreveu há 3.000 anos atrás. Porque nós também seremos motivos de chacota pela nossa maneira de pensar. Então esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é voltar ao texto bíblico e tentar entender o que Deus está fazendo aqui. E uma coisa eu lhes garanto, Deus está corrigindo o pensamento de um povo. E Deus está dando dignidade à mulher. Se você precisa de pressupostos ideológicos feministas para defender a sua causa, você não entendeu quem é Deus, você não entendeu o que é o Evangelho, e muito provavelmente nem em Cristo você está. Porque nós não precisamos disso. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da Escritura, e na Escritura, todos somos dignos. Todos nós somos dignos. Segundo ponto de aplicação. E isso tem a ver com o casamento, tem a ver com a família. Eu preciso dizer para você que a família está sob ataque. Preciso dizer? Preciso dizer para você a maneira como a estrutura cultural e social caminha para dissolver a família? Eu preciso dizer? O casamento, a família estão sob ataques. E voltando ao padrão de forma e conteúdo, Deus trouxe uma mulher ao homem.
Você entende o que eu quero dizer? Deus trouxe uma mulher ao homem. O Estado, o sistema, pode até projetar mudanças nessa ordem. Mas mesmo que o Estado sancione, e sancione algo que não tem esse fundamento, homem e mulher, Deus não legitima. Deus não passa a pensar a partir da canetada de alguém, de um decreto estabelecido, ou de uma emenda constitucional que passe a olhar o conceito de família e de casamento distinto desse que nós temos aqui. E se Deus não mudou a sua maneira de pensar, e nós amamos a Deus, e entendemos qual é o ensino das Escrituras, qual é o parâmetro que precisamos utilizar ao falar de casamento e ao falar de família? O das Escrituras. Esse é o princípio. O casamento é entre um homem e uma mulher. As relações estabelecidas, e aí vou utilizar a expressão casamento entre um homem e um homem, casamento entre uma mulher e uma mulher, mas por conta da questão senso comum, ok? Para a gente entender as questões legais. O casamento entre um homem e um homem não é um casamento que Deus uniu. O casamento entre uma mulher e uma mulher não é um casamento que Deus uniu. O texto diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. E Jesus, no capítulo 19 de Mateus, citando esta passagem, ele diz assim: e o que Deus uniu, um homem e uma mulher, não o separe o homem. Não o separe o homem. O que Deus uniu, um homem e uma mulher. Homem e homem, Deus não uniu. Mulher e mulher, Deus não uniu. O que Deus uniu foi um homem e uma mulher. E isso independe da fé. Porque tem gente que acha que a ideia de Deus unir se aplica apenas aos crentes. Não é verdade. Esse princípio se aplica a toda a sociedade. Quando a Bíblia diz que Deus uniu, Ele não está preocupado, entendam, que eu basicamente, ou você basicamente que é casado, devamos pegar essa passagem e dizer que Ele está falando da sua relação conjugal. Não, Ele está falando do princípio do casamento entre um homem e uma mulher. E que o homem não deve alterar aquilo que Deus estabeleceu como princípio. Ele não está falando de um segundo homem que interfere no casamento de um casal. A ideia do texto não é essa. Essa é a leitura que nós fazemos por conta da mentalidade ocidental que nós temos. Mas não era a leitura que aqueles orientais há 3.000 anos atrás, e no caso de Jesus há 12.000 anos atrás, lia. O casamento é entre um homem e uma mulher. E o que Deus uniu, esse aspecto que Deus uniu entre um homem e uma mulher, não separe o homem. Essa é a ideia original. Casamento e família estão sob ataque. E qual é o maior desafio para esse sistema mundano que tenta derrubar o casamento e a família? Qual é o maior desafio? A igreja. Nós somos uma pedra no sapato dessa gente. Nós somos uma pedra no sapato desse pessoal. Porque se nós entendemos o que Deus está ensinando, então claramente nós estamos entendendo que é assim que devemos viver. O casamento é entre um homem e uma mulher. Nós somos uma barreira. Para impedir algumas coisas. O problema é que talvez nós estejamos sucumbindo diante dos desafios, por uma razão. A nossa guerra não é meramente externa, mas também interna.
Quando você olha o espectro da fé religiosa no Brasil, e você olha as ideologias que dominam o pensamento de muitas pessoas dentro da igreja, nós precisamos com tristeza admitir que entre o povo evangélico brasileiro há muitos infiltrados. Os ataques eventualmente podem vir até de fora. E às vezes tentamos blindar os ataques externos, sem nos darmos conta de que internamente o movimento cristão no mundo tem sofrido as consequências internas de gente infiltrada. Isso não é novidade para a gente. Você lembra quando João escreveu as suas cartas? E ele está falando de um grupo, determinado grupo, ele diz assim, olha, eles saíram de nós porque não eram dos nossos. Mas graças a Deus, na igreja que João servia, eles saíram. O problema é que no movimento evangélico brasileiro, eles não saem. E sabe por que não saem? Porque a pregação que eles são feitas e recebidas por essa gente, não afronta essa gente, não causa pavor nessa gente, não causa dificuldade para essa gente, porque o que lhes falta é o Evangelho, mas não somente deles, mas também daqueles que pregam a palavra do Senhor. O que nós precisamos? Do Evangelho. Nós precisamos de Cristo. Se Cristo não é dado ao povo, se o Evangelho não é dado ao povo, as pessoas vão ficando, e vão ficando por costume. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Evangelho. A grande carência da igreja brasileira hoje é Cristo e o Evangelho. E nós estamos nesse bolo, contrastando muitos pensamentos e muitas ideias que às vezes nós temos, e buscando adequar aquilo que as Escrituras, na sua totalidade, de fato ensinam. Não pensem vocês, mulheres, que o feminismo é amigo de vocês, porque não é. Ele só apenas faz com que os seus olhos sejam tirados de Deus e colocados em um outro objeto que não seja Deus. Não pensemos nós, meus irmãos, que o mundo andou, evoluiu, e a família e o casamento já não são coisas mais importantes. Família, casamento são coisas importantes. Por isso nós temos que lutar para glorificar a Deus em todas essas coisas. Lutar para honrar a Deus em todas essas coisas. Corrigir as coisas que precisam ser corrigidas. Entender as coisas que precisam ser entendidas. E viver da maneira como devemos viver. E quanto aos jovens, e assim eu termino, sejam cautelosos. Sejam cautelosos. Vocês estão numa fase importante de estabelecimento de família, não é verdade? Olha, primeiro o seu critério seja Cristo. Antes de se meter em qualquer tipo de relacionamento, pergunte a Cristo se Ele aprova. Segundo, não namore ímpio. Não namore gente que não ama Deus. Nós temos em nossa igreja muitos irmãos e irmãs que são exemplos disso, mas exemplos ruins, negativos, e reconhecem isso. Não estou dizendo isso para ofender a ninguém, mas muitos de nós sabemos aqui, em conversas pessoais, de irmãos que dizem, pastora, Deus me disse que eu não deveria casar com aquela pessoa, pois eu casei, pois meu casamento foi um sofrimento. Então case-se em Cristo, case-se com um crente. Agora, também seja cauteloso, não achando que pelo fato do rapaz estar na igreja ou da moça estar na igreja, que ele seja crente. E eu lembro perfeitamente que, não faz tanto tempo assim, obviamente, quando eu era jovem, e então a gente visitava as igrejas, né? Eu fiz isso também, Pedro. Então você não, né? Tá. Então eu visitava a igreja também. Vai que a varoa estava lá, né?
Eu visitava, sou besta. Só que naquela época parece que havia uma certa garantia de que a moça que você conseguisse encontrar, no meu caso, né, a moça que você conseguisse encontrar, você podia casar, porque era... Hoje já não dá mais não, gente. Tem moças e rapazes dentro do espectro da igreja, num todo, e não estou dizendo aqui, até porque louvo a Deus pela vida dos jovens da igreja, são pecadores, mas eu louvo a Deus pela vida deles. Mas hoje a gente não tem essa garantia não, porque às vezes dentro da igreja o jovem é mais ímpio do que o cara lá de fora. Então, não é mais porque o cara está na igreja que você tem que namorar e casar, não. Você tem que saber se o cara é crente. Tem que saber se ele ama Cristo. Então, cuidado. E eu vou dizer uma coisa para você, olha, é melhor morrer solteiro, tá? Do que casar com um ímpio. Deus será muito mais glorificado nisso do que casar com um ímpio. Eu estou dizendo isso porque eu sei que vai chegando uma determinada idade, principalmente as moças vão entrando em desespero. Um desespero. E é desespero mesmo. Isso aqui não é piada. Por quê? Porque dentro da cultura ocidental e dentro da cultura eclesiástica, a moça é para casar, não é verdade? Mas olha, não se submeta a isso. Não se submeta a isso. É o velho ditado popular e antigo que se aplica perfeitamente a nós. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Então, cuidado. Cuidado, seja cauteloso, seja criterioso. Então, primeiro, pergunte a Deus se Ele aprova. Segundo, tem que ser crente. Por uma razão simples, a Bíblia adverte sobre como deve ser a relação de um crente. Não é? Inclusive no casamento. E terceiro, não se dê por satisfeito apenas porque o indivíduo está dentro da igreja, porque ele pode ser ainda mais ímpio do que o cara que está lá fora. Mas também não estou dizendo que com isso você vai procurar o cara lá de fora. Só vai dar mais trabalho para achar, mas acha. Fuja desse negócio. Fuja desse negócio. Evite sofrimento. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E a partir de semana que vem a gente entra numa história lastimável, né? Porque a gente vai pegar o último versículo do capítulo 2 e entrar no capítulo 3. É o capítulo em que ocorre a queda, onde todo esse paraíso divino simplesmente desmorona por causa do pecado.